bem-vindas a mais uma edição aqui do nosso Curtiço Literário. Esse livro eu já tinha lido, foi a segunda vez que eu li, eu já li todo o Compêndio Mítico. Eu ia sugerir que a Amanda começasse, porque afinal foi ela que, né, colocou aí os livros para votação. Como ela não está, alguma de vocês é voluntária aí para começar, para introduzir? Vocês querem que eu faça uma introdução? Alguém tem assim uma ideia já para começar? Eu fiz anotações gerais aqui, mas ainda precisaria que alguém me explicasse melhor. Então vamos lá. Ai, que pena, pra Tânia travou. Peraí, deixa eu escrever pra ela. Eu vou falar pra ela. Eu também sugiro assim, que de repente, Adriana, se você tiver mais propriedade a respeito do livro, já que você leu 2 vezes, eu li. Pudesse estar compartilhando com a gente, porque assim, é meu primeiro contato com ele, como eu falei, com esse autor, escritor, então eu estou com pouca referência para estar compartilhando aqui, mas eu estou aqui mais para absorver do que, de repente, para trazer alguma contribuição inovadora, vamos dizer assim. Legal, gente. Assim, eu também, eu não sou especialista do Mussa, tá? Que isso seja bem claro. A única coisa é que é um autor que eu gosto muito. E eu tive contato com ele justamente por esse compêndio mítico. Que esse é um dos livros que, assim, cronologicamente é o primeiro, mas não foi o primeiro que ele escreveu. E eu li na ordem, não na ordem que ele escreveu, eu li na ordem cronológica. Eu li o século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. E eu amei. Depois eu cheguei a ler uma outra coisa dele, mas assim, eu nunca estudei o autor, assim. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui vai ser mais da minha experiência como leitora do que uma pesquisa sobre a proposta literária do autor, enfim, as coisas que ele procurou escrever. Então vai ser mais um pouco do que da minha experiência pessoal com o livro, que no fundo eu acho que no Clube desse é o que a gente está buscando, né? Porque, enfim, ninguém aqui é especialista, o meu objetivo não é dar aula aqui sobre ele, nem nenhum outro autor, é mais a gente trocar, né? A gente dizer o que tocou a gente mais particularmente. Agora, é verdade que foi uma releitura para mim. Então, assim, o Alberto Mussa, ele é um autor que ele é muito ligado na questão da mitologia. Ele tem essa coisa, assim, não é por acaso que ele amarrou esse livro todo com isso. Então, a gente vê muito essa questão do mito, e ele é um especialista também dessa questão indígena, né? Ele gosta muito desse tema, é um tema que é caro para ele, e ele também tem muita coisa de símbolo. O símbolo é algo muito forte pro Alberto Mussa, que é uma coisa que a gente vai perpassar nesse livro e em todos os outros. E assim, é um livro e um autor que, quando a gente vai lendo e relendo uma obra, a gente descobre algumas coisas que a gente não viu. Porque ele falou isso, ele deu aquela dica, ele mesmo fala no final que ele deixou umas pistas para dizer qual era a primeira história do mundo. Então, assim, é um autor que ele gosta um pouco de estimular o leitor. Ele é generoso com o leitor, porque ele não é um autor hermético, tipo, não é aquele livro que você vai lendo e você já leu 10 páginas e não entendeu nada, não é isso. Ele é generoso com o autor, mas ao mesmo tempo ele também coloca um certo desafio para as pessoas que se interessam em ir buscar esses símbolos, em buscar aquilo que ele está assinalando. Então, por exemplo, ele vai contando uma coisa, aí lá na frente ele fala de um mito que tem a ver com a história principal, mas ele não vai contar isso para você. Você é que vai ter que, aos poucos, tentar ligar uma coisa com a outra. Então, esse livro, A Primeira História do Mundo, ele é um livro, assim, que para quem nunca leu uma coisa assim muito diferente, vou ler um romance. Ok, é um romance, mas assim, ele tem uma estrutura muito fragmentada. Ele vai separando, além dos capítulos que ele coloca, o nome dos capítulos, em cada capítulo ele fala, por exemplo, ele fala de cada suspeito do assassinato, né? Então ele fala do suspeito, aí depois ele entra com um mito, depois ele volta na questão do crime, depois ele coloca outro mito, aí ele coloca uma questão sobre a história da cidade, os costumes da cidade, a organização da cidade, e depois ele volta nos personagens. Então, assim, ele vai saltando de uma coisa para outra, e quem não está acostumado com esse discurso tão fragmentado pode sentir um certo desconforto. Mas assim, eu particularmente como leitora, em nenhum momento fiquei nem entediada, nem perdida. Eu acho que ele conseguiu manter, na minha humilde opinião, uma linha de raciocínio. Então, do que se trata esse livro? Ele se insere, então, no Compêndio Mítico Carioca, esse era o projeto, né, do Alberto Mussa, que era escrever um romance para cada século,
baseado em um crime. E no caso, esse aqui, eu acho que foi o terceiro que ele escreveu, mas cronologicamente, como eu já falei aqui, era o primeiro, porque passa-se no início da fundação da cidade, ali no século XVI. Então é um para cada século. E esse é o primeiro crime registrado na história do Rio de Janeiro. E segundo o Múcio, em uma entrevista, algumas coisas que eu já ouvi falar dele, ele diz que você consegue entender uma cidade a partir dos crimes. Os crimes, eles revelam muito, os crimes que são cometidos, enfim, não apenas do ponto de vista estatístico, como do modo operatório, do valor que as pessoas dão, do medo que as pessoas têm, a partir dessa análise, e isso ele fala de um modo atemporal, tanto no passado como hoje, nos que ainda vão existir, você analisando esses crimes, você consegue ter um mapa daquela sociedade. Essa é a proposta dele, essa é a teoria dele, né? E, além disso, em relação a mito, ele mesmo deixa isso bem claro assim, no final do livro, ele diz que os mitos são universais. Quando você vai fazer uma alegoria, quando você vai contar esse mito, você vai desnudar o ser humano. Então, por isso que eles são tão universais, porque, né, você vai ler aquele mito falando do Édipo, você vai conectar com coisas de outras sociedades e você vai ter sempre uma releitura e você vai chegar em coisas do ser humano. E eu, particularmente, acho que ele faz isso muito bem, né? Ele traz aquele desafio e aquilo que eu falei no vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o livro que eu fiz, que ele te coloca lá dentro, gente. Eu me vi lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Então, assim, eu conheço aquela geografia, mas eu não conheço a geografia do século XVI. E assim, ele fala detalhes, ele te desperta para coisas assim, a casa só tinha porta, não tinha janela. Gente, eu não fazia a menor ideia disso e, portanto, eu estudei Rio de Janeiro, eu sou de formação, eu sou historiadora. A minha dissertação de mestrado foi sobre o Morro do Castelo. Então, assim, eu conheço aquela região, eu conheço ali aquelas construções, eu andei muito por ali. Bom, o Morro do Castelo, não sei se vocês sabem, não existe mais, ele foi demolido para fazer aterro ali no Rio de Janeiro. Mas, enfim, a região, as histórias, o que tem ali, eu estudei isso. Mas várias coisas que ele trouxe, eu não sabia. E vários dados que ele dá ali me fizeram, assim, despertar. Então, eu vou passar a palavra para a Cleonice, que eu acho que eu já falei demais aqui, mas só para eu fechar. E depois a gente volta, né? Cada um pode, claro, sempre trazer um pouquinho mais. Mas eu acho que é isso. O que me marcou nesse livro, primeiro, essa questão que eu já falei no outro vídeo, que é dele te colocar lá dentro, dele te falar como as pessoas viviam, dele dizer coisas básicas da organização, da posição social, aquela coisa daquela população muito pequena, das ideias que circulam, da questão criminal, que ele fala, né? A gente diz, hoje, gente, não paga minhas contas, não tem nada a ver com isso, deixa eu fazer o que eu quiser. Naquela época não dava para você ser assim, porque o sistema penal era através de um vigiar o outro. Então, o que o meu vizinho achava que eu fazia tinha que me interessar, porque senão eu poderia ser acusada de alguma coisa e era o testemunho que ia me incriminar e eu ia me embananar. Então, o modo de ver o outro era muito diferente nessa organização a partir desse sistema penal de vigilância social em um ovo que era aquela cidade, em que a porta da cidade fechava, abria. Então aqui, muito mais do que a historinha de quem matou, né, que é o que, se a gente ficar concentrado só nisso, quem matou o serralheiro, o livro se torna banal, mas se você tentar entender o que é o ser humano, tanto de um modo universal, a partir da questão dos mitos, a partir da questão da visão da mulher, da procriação, das lutas entre o poder ali social e sexual, a questão de você entender formas de organizações diferentes, como o português que não entende nada, de por que ele quis brigar com o outro de propósito, dizendo que foi ele que tocou primeiro no prisioneiro, como todo mundo sabia que não era ele, e o português não entendeu nada, eles queriam brigar mesmo, porque aquela sociedade é baseada na vingança. Então, eu acho que ele traz esses conceitos, ele aprofunda eles, a questão da vingança é uma palavra-chave, mito é uma palavra-chave. Então ele vai trazendo essas chaves de leitura da sociedade, não apenas
desta sociedade, como eu acho que do modo como a sociedade brasileira foi construída. E historicamente é muito rico, porque todos nós aqui com certeza temos sangue indígena. Por quê? Porque não tinha mulher. Então os portugueses se relacionavam com quem? Com as mulheres que estavam lá. Então eu vi um estudo há um tempo atrás que dizia que 90% da população tem no código genético a parte indígena, porque é obrigatório se você tem algum tipo de mistura no Brasil, porque o início foi dessa forma. Mas é sempre de mulheres, raramente de homens. Enfim, então pra mim, li o livro de novo com muito prazer. No início eu falei, gente, eu já li esse livro, eu queria descobrir uma coisa nova. Mas no final foi maravilhoso, porque eu tô com uma bagagem maior do que eu tinha, me deu até vontade de ler os outros e tentar unir, entender essa questão do crime na sociedade. Gente, vou passar a palavra aí pra Cleonice, pra vocês me dizerem, eu falei o que me chamou a atenção, o que me empolgou, o que me deixou muito feliz com a narrativa. Poderia ficar aqui falando mais 20 minutos, mas eu acho que o essencial tá aí. Manda ver pra gente, Cleonice. Eu não tô te ouvindo, o teu microfone tá cortado. Agora tá. Não, é que eu tinha desligado o microfone por causa do barulho aqui em casa. Não, é só para somar, assim, que é legal você tá trazendo essas questões e ler esse livro, porque, assim, eu vim conhecer o Rio de Janeiro e já estava totalmente estruturado, vamos dizer, essa estrutura, essa metrópole que já é hoje. Então, como você é historiadora, mora aí, vai lá, eu gosto muito de ir no Rio de Janeiro, eu né, já tive a oportunidade de ir umas 7 vezes aí, né? Já fui para o carnaval, então, assim, sempre estou por aí. E aí, ler esse livro foi muito legal, porque assim, você começa a conhecer a história de como a cidade surgiu, né? Como você colocou essa questão indígena aí. Meu avô conta, né, que a avó dele, tataravó dele, tipo assim, o avô dele era português, casou com uma índia que foi pega no laço, vamos dizer assim. Então, é isso que você está colocando. E a história desse crime tem justamente a ver com essa questão, até que o Rodrigo já deu aula para nós também, que ele falou assim, que eles queriam embranquecer a população, então eles traziam essas mulheres de fora, né, que relata aqui, para terem casamentos, e foi o caso da Jerônima, né, parece que ela foi trazida para o Rio de Janeiro para casar com alguém ali, né, que eram, a princípio eram 2 pessoas, e depois ela acabou trazendo uma outra, selecionando uma outra pessoa para casar. Então, aí, isso já trouxe para ela uma difamação no sentido da questão da índole dela, né? Então, aí ele traz essa questão do contexto feminino, né? Que era poucas mulheres para muitos homens, e a questão da prostituição com as índias, né? E quando ele traz esse mito da sexualidade lá, de como foi dividido o Rio de Janeiro, a questão do Rio lá, então, assim, só para somar assim, como que ele realmente gosta de mitos, né, nos livros dele, né, nesse livro ele traz bastante mitos, e o quanto, às vezes, quando a gente, né, aquele que a gente, como estudiosos, sabe-se o quanto que o mito tem uma significância no sentido de nos organizar emocionalmente. Aquilo que a gente não dá conta de explicar cientificamente, a gente criava os mitos para poder justificar. Então, quando ele traz a história dos mitos, da questão sexual do homem, né, a questão dos papéis invertidos aqui, ele traz, né, que os homens que ficavam na cozinha fazia as coisas mais simplórias em função do pênis deles ficar ereto. Aquele mito lá para mim foi fantástico, assim, eu achei incrível, né, Então, são coisas, assim, do livro, e a moradia, né, como ele falou, que a princípio não dava para diferenciar quem era rico, quem era pobre, porque as moradias eram todas o mesmo padrão. Era tudo casa de pau a pique, né, com um telhadinho de sapê e o chão batido. Então, era só para, na verdade, assim, como que o livro começa, ele vai trazendo essa contextualização histórica de como nós começamos, né, a questão lá do Rio de Janeiro, quem vê o Rio de Janeiro, essa metrópole, a terra do Flamengo aí, não imaginou, eu não sabia que dessa história toda, era só para dizer assim, que apesar do livro ser uma colcha de retalho, que ele vai e volta, mas é bom, eu gostei, estou gostando da leitura, ele conversa com a gente, ele fala com o leitor, ele dialoga com a gente, então eu achei bem bacana a forma como ele vai escrevendo o livro dele, porque leitor, não sei se você já viu em tal página, se você já leu atrás, então é como se a gente estivesse conversando aqui entre a gente, então, por mais que seja tipo assim, uma coxa de retalho que fala costura dali, costura daqui, volta e vai,
mas ele não deixa linha solta, ele não deixa ponto solto, porque ele conversa com muita naturalidade, a leitura dele é fácil, é gostosa. Então é só para somar isso que você está falando. É como eu falei, que eu não concluí toda a leitura até onde eu li, eu gostei muito, e não achei uma leitura chata, difícil, porque é uma leitura histórica, traz também essa questão da investigação criminal, e alguns vídeos que eu falo, né? Que ele traz muita questão da Agatha Christie, né? Essa questão da investigação, do suspense, e uma outra escritora também, que ele remete muito, assim, algumas críticas, você faz essa comparação dele com a escrita da Agatha Christie, enquanto presente nos livros dele, essa investigação criminal que deixa suspense, e também fala de uma outra escritora aí, que eu não me lembro qual ele se baseia, mas eu achei bem bacana, assim, é só para somar a sua fala, por isso que eu levantei a mãozinha, que estava bem, bem gostosa ouvir. Não, mas é ótimo, porque aí você complementou e me trouxe várias coisas que eu tinha lembrado, essa coisa do narrador. Gente, na primeira vez que eu li, eu tinha esquecido que o narrador era tão legal, que ele quebra a quarta parede, ele fala com você, indo e voltando no livro, e ele é tão irônico, ele é tão engraçado, ele fala, não precisa dizer que é isso, 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 eu não vou dizer isso, isso, mas ele já diz dizendo, né? Ele fala, olha, eu não vou dizer que é assim, eu não vou dizer que parece que é isso, então ele tá dizendo, você já sabe. Então, ele dá essa quebrada da quarta parede, ele conversa com o leitor, e é um narrador divertido, engraçado, evidentemente super erudito, né? Porque você vai seguindo ali aquela erudição, a questão do tupi, várias coisas. Quando eu lia, gente, aquelas palavras do... Gente, eu morei um tempo em São Paulo, então tinha o Anhangabaú. Aí você fala, peraí, Anhangabaú vem do Anhangá, que era aquela questão do espírito, o Anhanguera vem do Anhanguá, aí você fala, caramba, essas palavras, porque algumas são óbvias, né, que a gente já sabe que vem do tupi, outras a gente sabe que vem do tupi, mas a gente não sabe o que significa, então quando você vê aquilo ali, e o nome dos lugares, ele fala, por exemplo, aquela ilha que os franceses ocuparam, eu conheci aquela ilha como Ville Gagnon, e ele dá o nome indígena da ilha. Aí, quando ele dá o nome indígena, eu falei, caraca, será que é essa ilha de Ville Gagnon? Não, só pode ser, porque era onde os franceses estavam. Aí eu fui lá no Google, vi, não, era aquela ilha mesmo, esse era o nome indígena, e nós demos o nome do invasor francês, né? Então, você vai, aquele mapa, eu li o livro voltando no mapa, porque como eu sou do Rio, e assim, eu moro ali no Flamengo, então... o Carioca, né, aquela região da Carioca, gente, é minha casa. E aí ele fala da ilha, não, peraí, essa aqui é a ilha do governador, é onde tem o aeroporto. Não, mas peraí, a mulher nadou de lá até aqui, como é que foi, não sei o quê. Porque a geografia do Rio de Janeiro era muito diferente. O Rio de Janeiro era um brejão, era um monte de pântano, você não circulava. O próprio Morro do Castelo não existe mais, é cheio de aterro. Então, mas a Baía de Guanabara, ela tá lá. Foi aterrado um pouquinho ali, e quando você vê aquele mapa, eu vou botar no grupo, eu achei um mapa muito legal que é muito parecido, aí eu botei do lado o mapa do livro e o mapa de hoje, né, com os bairros, então dá pra gente ver mais ou menos a distância, principalmente quem conhece o Rio, né, como é que vai ali pra Ilha de Paquetá, a distância da ilha ali, do Carioca, ali do Flamengo, onde ele mostra que tem ali a olaria, né, que ele tinha ali, mais afastado, ele tinha uma posse, o Morro Cara de Cão, que é na Urca, que é ali perto do Bondinho do Pão de Açúcar, quem foi ao Rio e visitou o Bondinho, passou por ali, então você vê que a Carioca, né, era em frente ali ao Morro Cara de Cão, e o Morro do Castelo é onde hoje é o centro da cidade, então você vê esse mapa do ontem e do hoje, e você lê o livro voltando no mapa, eu li assim, indo, voltando, meu livro tá todo rabiscado, e eu não tinha rabiscado, dessa vez eu peguei, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na tela, o tanto que eu rabisquei o livro, assim, o livro todo, ele tá todo escrito, porque eu ia fazendo e perguntando, e coisas que eu dei risada, gente, e eu dei uma congelada aqui, voltou, quando ele fala da questão sexual das Índias, aquele último mito que ele conta, a Siririca. Eu dei tanta risada com aquilo, eu falei, então Siririca vem do Tupi. E, enfim, eu acho que ele escolhe as coisas, é claro, para atrair a atenção do leitor, mas eu amei. Eu achei, assim, uma boa releitura, de uma erudição enorme. Eu só lamento que eu vou esquecer muita coisa, muito detalhe, mas aprendi muito. E aí, gente, quem quer continuar aí? Eu queria continuar. Então vai, Tânia.
quando eu não conhecia o Alberto, né? Foi a minha primeira leitura dele, também me surpreendi bastante. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, né? Eu tenho 55 anos, né? Então, as aulas de história, de geografia, voltaram de uma maneira bastante significativa, né? A impressão inicial que eu tive foi que realmente eu estivesse numa aula de história. E achei muito bacana isso, né? Falei, poxa, você conseguir entrar dentro de um conhecimento lá prévio, né? Ativar aquilo que você teve, trazer para a literatura, que é o nosso foco de estudo, porém, conseguir fazer esses links, né? O que eu percebo, assim, que o Alberto, ele nos convida a ser os seus auxiliares de detetive ali, né? Porque ele está como um detetive. E, assim, a princípio, eu anotei algumas coisas que eu achei... como ele é um autor contemporâneo, claro que ele já leu N coisas, assim como nós, né? Só que eu fui lendo, eu percebi muito, não sei se vocês já assistiram aquele filme A Muralha. Não. Não, Muralha não. É Desmundo, perdão, eu até anotei. O Desmundo, que trata realmente. Assistam a este filme que vocês vão ver que vai dar um link muito bom com este livro. Essa questão da falta de mulheres, né, que existia nesse período colonial. Então, as mulheres elas eram trazidas do Rio de Janeiro, órfãs eram trazidas, né? Para poder realmente satisfazer esses homens. Aí eu fui lendo e realmente, quando eles tocam muito nessa questão, olha, não tinham mulheres aqui, né? As mulheres eram disputadas. E aí eu achei engraçado que tinham tão poucas mulheres, elas mesmas brigavam entre si. A questão de uma mulher casar com a outra também, uma assumir o papel do homem da casa, de sair para caçar e tudo mais, foi muito interessante. E aí o que eu notei também, que eu até anotei, foi a questão dessa mulher virar onça. Eu falei, olha, quem aproveitou essa questão foi Benedito Rui Barbosa, né? Em Pantanal também tinha Juma Marruá, que virava onça, né? Aí você vai vendo como as pessoas estão para montar uma obra, quão longe a gente vai, né? Vai tendo essa intertextualidade. Também achei muito de Macunaíma, essas questões das lendas, né? Principalmente aquela lenda que a Cleonice falou dos homens que tinham os membros eretos, não podiam subir no coqueiro, não podiam fazer nada, né? Falei, gente, isso é muito Macunaíma do Mário de Andrade ali. Depois, lá para frente, foi citado Muraquitã também, tá certo que Muraquitã é um amuleto indígena, né, que tanto serviria tanto para o Mário de Andrade, como serviu aqui para o Mussá também. Então, é bastante interessante essa parte. Que mais que eu coloquei? Gonçalves Dias também ele traz bastante, né? Muito Gonçalves Dias, ele cita, inclusive, né? Eu tinha falado a muralha, no princípio eu errei o nome do livro, que está anotado aqui, mas eu também vi muito da Dina Silveira aqui no início de tudo, na muralha, porque eu não li o livro, eu assisti a adaptação da minissérie, que também foi bem nesse início de Brasil colonial, que as mulheres portuguesas vinham para cá com aqueles vestidões, e aí saltos e não servia para nada, que tinha que escalar montanha, e elas assim horrorizadas com o calor do Brasil e tudo mais. E uma coisa que a história não conta, é um livro bastante histórico e que nos aguça a buscar essa questão histórica do início desse país, né? Nós já tínhamos os franceses aqui também que tinham invadido o Brasil, né? E cadê livro de história que toca nisso? Pelo menos eu não fui apresentada, não sei se vocês tiveram essa parte histórica aí na vida escolar de vocês, mas a mim não foi apresentada. E aí nós tínhamos os tamoios, que eles faziam um parzinho lá com os franceses eram amigos deles, e eu tenho que ler aqui que é o Teminonós, que eram os portugueses, né? Os Uhum. portugueses eram aliados dele. E aí acontece que isso é fato. Em 1565, foi Estácio de Sá que acabou vencendo a tribo dos Tamoios, né? E ali ele começou a estruturar o que hoje nós temos como São Sebastião. Então, olha que, eu não sei se quem estuda no Rio de Janeiro tem esse dado escolar muito mais evidente. Eu sou de São Paulo, então, para mim, nunca foi apresentada essa parte histórica. É um convite para a gente pesquisar, assim como você pesquisou, eu li no Kindle, mas eu memorizei aquele início do mapa, e você vai vendo, puxa vida, como é pertinho ali do Rio de Janeiro, né? Que é a primeira cidade, fala-se que é ali, tará, perdão, de Bertioga, que ele coloca, Uhum. né? Sim, ele Bertioga e fala tal, que era fala. São Vicente.
Isso, e para a gente aqui, né, eu estou muito pertinho do litoral também, é 1h20 mais ou menos, às vezes até 1 hora, dependendo do trânsito, eu estou nessa região. Você fala, puxa vida, é uma riqueza tão grande que ele traz, que o professor de história, assim como você, historiadora, deveria ler esse livro, não só ele, mas como os outros 4, para poder contextualizar junto para o aluno, para ele entender esse início, né? E como somos carentes de saber como se constituiu, porque a gente lê lá a literatura de informação, conhece a parte da catequese, da literatura jesuítica, mas não esse começo de tudo, tão cheio de símbolos, de lendas, de tradições, de costumes, né? São todos os nossos costumes que são herdados, e é como você disse, impossível nós não termos um parentesco aí de negros e indígenas em nossos familiares. E ele traz termos como mameluco, que nem se estuda mais hoje na escola, né? Ninguém fala mais do mameluco. Não, mas Eu eu acho estudei isso na escola, que... na Não, época. então, nós Mas hoje estudamos, mas mudou. hoje não. Hoje a gente percebe que esse conteúdo, você fala alguma coisa, a criançada não conhece, né? Não sabe. E deveria até ser um livro indicado para o vestibular, tamanha riqueza que ele tem em Com sociologia, certeza. história, na própria geografia, né? Essa questão, o professor Rodrigo sempre fala muito da desconstrução do Rio de Janeiro, né, para virar uma Uhum. pequena Paris. Eu acredito que esse fato aí dessa desconstrução do Morro do Castelo, que é citada depois, né? Ele Uhum. foi lavado, né? Foi com água, destruído com água e Sim, tudo, né? grande parte foi com jato de água, que ele foi sendo demolido. Teve várias etapas, assim, não foi de uma vez. E aí fizeram o aterro com ele. Então é um mapa. Mas o bairro ali, aquela região do centro da cidade, até hoje se chama Castelo. E eu me lembro quando eu era criança. A minha mãe, vamos lá no castelo. Eu falei, e eu ficava procurando o castelo. Eu, assim, não imaginava uma princesa, um dragão. E no final não tem mais Exato. O castelo. nome remete a isso, né? No Não imaginário tem da mais. criança. E outra coisa, não sei se alguém já falou, a questão dos indígenas escravizados, né? Quando a gente pensa em escravizados no Brasil, a gente pensa só no quando negro pós-abolição, mas não. Então, nós tivemos essa questão também do indígena ser escravizado, não deu certo como mão de obra, óbvio, a gente sabe disso, mas alguns ainda permaneceram como. E durante quanto tempo eles serviram de mão de obra até realmente os portugueses falarem, não, não dá certo, nós vamos ter que ter um plano B, né? É muito interessante, porque a gente não pensa nessa situação. Nós vamos pensar só na situação inicial ali, muito no comecinho, não foi uma coisa de 1 ano, 2 anos, não deu certo, a gente tem que ter o plano B, não. Foi algo bastante relevante dentro da nossa história. Acho que acredito que pelo jeito, pelo frigir dos ovos aí, foram décadas, né, em que indígena foi escravizado. E esse dado também não é claro dentro dos livros históricos, né? Com certeza. Maravilha, Tânia, muito bom. Helena, quer pegar o, Não, a, a, se- a Cleo a que levantou a sequência? mão aí, pode a Cleo falar. Não, Não, acho eu que acho foi que a mão engano. que já estava adiante, é que ela só não Não, não abaixou. levantei não, tá, gente? Foi engano, tá? Pode continuar aí. É só se apertar na mãozinha de novo ali embaixo que ela abaixa. É aqui, já baixou. Eu achei que ela estava esperando para falar, né? Uhum. Não, para mim foi mais um pouco mais Não, difícil. Helena, pode continuar, Helena, desculpa aí, tá? Não, imagina. Eu quero lê-lo novamente, né? Eu li só uma vez também, né? A primeira vez que eu me deparei com um escritor com toda essa complexidade de população, de misturas, né? De raças e tudo mais aí. Esse tipo de assassinato, tantos suspeitos, tantos envolvidos, e dá a impressão que não chegaram a uma conclusão. Até tem uma pergunta numa das análises que eu li: será que realmente quem foi enforcado lá é realmente o culpado? Qual o motivo desse assassinato? É o adultério? Então, também é uma coisa que ficou no ar, não ficou esclarecido para mim. Não sei se para vocês ficou, mas é como se tivesse deixado um pouco no ar, não é uma certeza disso tudo, né? Então, essa mistura toda também, como falaram, né, de raças todas ali, aqui fala judeu, carcereiro, tem mordomo de confraria, fidalgo, tesoureiro, é um grupo todo que se misturava, né, em muitas crenças, como vocês falaram, mitologia, tudo assim, para mim, no começo foi um pouco desesperador, não esperava essa mistura de tantas coisas, né, Uma num livro. avalanche, né?
Avalanche foi. Eu falei, então eu vou precisar relê-lo novamente, né? Eu só realmente fiquei assim mesmo nessa questão do o assassinato, o julgamento da Jerônima, né? Nem sei por que ainda, também não tive essa resposta de por que ela foi assassinada. Uma mulher bonita, que provavelmente muitos homens, né, assediavam, essa coisa toda. Mas eu ainda vou precisar ler mais uma vez, porque era muita informação, muita coisa que eu preciso reler para entender melhor essa parte, até quando eles saíram de lá e foram para outras ilhas, e ter uma interação com outros povos, outros indígenas, né? Porque também tem variações das tribos indígenas, né? Então eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso. Mas assim, eu amei a escrita desse cara, a profundidade, a pesquisa. Falei, uau, né? Falei, preciso ler de novo para eu entender melhor tudo isso, né? Então eu estou gostando mais de ouvir vocês, que talvez já tenham lido mais aí, do que eu mesma. Rio, eu conheço muito pouco Rio, até para eu tentar fazer uma imagem de onde é esse lugar, como que era até, né, para fazer uma comparação. Eu vou mandar para vocês os dois mapas, assim, um do lado do outro, aí dá para vocês verem bem, principalmente para quem não é do Rio, é legal ter essa noção de distância. Para mim, não tenho muita ideia mesmo disso, né? Fui uma vez no Rio, aquelas partes mais turísticas, e só sem exploração, sem conhecer nada histórico, né? Então, assim, mas eu gostei bastante, mas eu preciso ler para poder explicar melhor tudo que eu consegui abstrair disso tudo, né? Ótimo, Helena. Deixa eu Vai só dar falar, uma palavrinha aqui. Não, tipo assim, a gente estava conversando, o que mais me chamou a atenção, que eu adorei, assim, foi que a gente estuda história, né? Quando a gente, eu falo decora, que eu venho do modelo de pedagogia daqueles de decorar, a gente não tinha um envolvimento com essa escrita desse livro, porque daí a gente memoriza mais, aprende muito mais a história dessa forma como ele traz aqui, às vezes que a gente decorar. Aí quando eu vi aqui, Mendes Sá, primeiro governador do Brasil, eu falei assim, nossa, não sabia que era desse período, né? Quanto que aconteceu? Porque a gente pergunta assim, nesses livros, assim, qual foi o primeiro presidente do Brasil? Aí ele trouxe aqui Mendes Sá. Eu falei assim, nossa, Mendes Sá, acho que a gente estuda em história, né? Que foi o primeiro, né, presidente governador do Brasil e tudo mais. Eu achei assim, me chocou bastante nesse sentido. Deu nome que a gente estuda na história, assim, no contexto escolar, que às vezes a gente só decora, mas não faz esse paralelo dessa realidade, né? Então, foi desafiador, eu imagino, né? Como ele traz aqui a questão dessa casa, castelo aí, né? Acho que é casa, né? Não é? Casa de pedra, que A fica Casa na de Pedra, dúvida, que não né? existe mais nem vestígio da Casa de Pedra. Pois Mas é, ela tipo assim, existiu. será que ele traz bastante? Qual é a implicância dessa casa de pedra, né, no contexto do assassinato, né? Porque o cara tinha um molho de chave, né? Aí eu fiquei curiosa. Será que tinha pedras preciosas, barras de ouro? Porque antigamente eles guardavam todos os tesouros em casas, assim, não tinha. O banco era uma casa, né? Então. Porque eu sou mineira, e lá em Minas Gerais, em Ouro Branco, Ouro Preto, o caminho lá o caminho da Real, né? A Estrada Real de Minas Gerais. A Estrada Real traz essa realidade dessas casas, né? Então, assim, eu fiquei assim, será que ele foi assassinado porque eles queriam roubar o molho de chave para poder abrir essa casa de pedra? Porque como eu não finalizei o livro, né? Eu estou aqui tentando descobrir qual é a importância dessa casa de pedra em todo esse contexto do assassinato, já que ele trouxe, né, da flecha lá, da bolsa, como que a moça traz, que a bolsa sumiu, né? Aí, assim, eu fiquei na curiosidade, qual é a importância dessa casa de pedra nessa narrativa dessa história, que depois vocês me contam aí se você já tem a resposta. Na verdade, assim, a Casa de Pedra, como vários outros pontos do livro, o que ele vai fazer? Quando ele chegar naquele momento que ele vai achar pertinente falar sobre aquilo, porque aquilo tem a ver com a enquete, ele vai usar esse elemento para fazer um pouco um puxadinho e contar da história, e ele vai sempre fazer as coisas muito juntas, não só a questão da história mesmo de o que foi a Casa de Pedra, mas ele vai aproveitar quando ele conta o que é essa casa para dizer como eram as construções. Então ele vai dizer, gente, uma Casa de Pedra ela tinha aquela importância, por quê? Porque olha como é que eram as outras casas, então olha como é que as pessoas viviam, e aquilo ali tinha um valor por conta disso. Então, e além disso, a questão também do símbolo, do que é uma pedra, casa de pedra. A pedra em si também tem um valor simbólico muito importante.
né, tanto quanto pedra. Então, ele sempre vai explicar a história, mas ele também vai explicar o símbolo, ele vai deixar a gente também deduzir a importância daquilo e daquela pedra fora do centro, que depois foi a parte murada da cidade, que foi no Morro do Castelo, né? Então, ele vai falar isso sobre diversas óticas diferentes, e essa casa de pedra, ela existiu, ela tem vários relatos, existem várias teorias do que ela seria. O mais provável é que foi realmente que ela foi construída nessa época da fundação da cidade e que depois serviu para outras coisas, e como o centro da cidade não era ali, mas era no Morro do Castelo, ela acabou isolada e fechada, mas ele vai explicar assim com bastante detalhe ainda o que restou, né, dessa casa enquanto a cidade funcionava. E sobre o que você falou aí do Mendes Sá, de Estácio de Sá, é uma coisa que a gente do Rio ouve muito mais falar, com certeza, porque a gente tá ali e tem a questão, né, do primeiro dirigente da cidade, que foi quem resgatou aquela região do Rio de Janeiro que ia ser invadida, foi invadida pelos franceses, e que o papel dele ficou tão importante na história porque foi ele, né, o líder que conseguiu recuperar isso daí, e fazer com que os portugueses dominassem aquela região e expulsassem os franceses. Só que no Rio a gente acaba tendo, tem a escola de samba, tem a Estácio de Sá, e tem várias coisas que pra gente, só que às vezes é aquela coisa que nem aquela rua que você conhece o nome, que você vai na rua todo dia, mas que você acaba não ligando o nome daquela rua com aquela pessoa e com aquele momento histórico, né? Principalmente quando é uma coisa tão passada, porque se você ainda vai, sei lá, na Avenida Presidente Vargas, é uma coisa ainda mais recente na história, né? Mas quando você vai tanto para trás, como Estácio de Sá, às vezes, sim, a pessoa tem que realmente dar uma olhada na enciclopédia para ver, não, peraí, como é que era esse? Foi quem mesmo? Como é que ele fez mesmo? Como é que foi? E eu acho que é muito legal também revisitar isso. Eu acho que é muito legal essa coisa do mito, essa coisa que ele faz a gente pensar sobre a humanidade, por exemplo, quando ele fala da onça, quando ele fala da questão da mulher, a mulher estava sempre, em vários momentos, sendo acusada, porque era devassa, porque era aquela que tem mais mulher do que homem, então isso daí tem menos mulher do que homem, então isso não vai dar certo. Nos mitos da criação, nos mitos que nós mesmos conhecemos e que ele acaba citando, como os da religião, do Antigo Testamento, de Adão e Eva, e tudo isso é sempre uma repetição, uma certa ideia, e eu acho que essas coisas vão entrando em tudo isso. Então, a história, ela vai se unindo com os mitos, que vai se unindo com o valor universal da sociedade. Então, acho que é por isso que é tão completo. E, Helena, quando você relê, se você relê, você vai ver que a gente vai descobrindo um montão de coisa que eu, pelo menos, não tinha visto numa primeira leitura. Na primeira leitura, eu fiquei muito também, que nem você, no assassinato. Peraí, eu via quem foi o assassinato, quem matou, como é que era, não sei o que, os suspeitos. Isso. E depois é que você vai se abrindo para a questão dos símbolos. A Vera levantou a mão. Fala, Vera, bem-vinda. Microfone fechado, Vera. Agora foi. Brigando aqui com o microfone, desculpe, boa tarde. Acho que eu estava focada no assassinato e não entrei. E essa questão histórica, para mim, é um pouco mais complexa. Nisso tudo que eu tenho que voltar, né? Que estava muito ali focada. Mas eu acho que para todo mundo é muito, né? É muito. Primeira leitura, né? Então agora, pode, por favor, desculpa, pode ir. Como a Helena, eu tive a mesma sensação. E eu não tive tempo de ler muitas horas ao mesmo tempo, eu estava lendo picadinho, daí eu não conseguia resgatar mais o que foi mesmo, então tive uma dificuldade imensa no início. Daí até me lembrei a Dani, né, que ela disse, tem que vencer o início, e depois fica bom. Eu falei, não, eu vou vencer, eu vou ser persistente. Mas também quero fazer a releitura, porque eu fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, mas conheço só, não conheço, né? Só mesmo aquela visão panorâmica, e tudo vai ser interessante, essa questão do mapa, para a gente se situar, né? E também, quando eu li também, procurando quem matou. Quando ele citou a Agatha Christie, eu disse, olha, eu estou lendo igual o romance dela, eu estou só querendo quem foi.
Depois que ele entra, né, com os mitos, e daí é que enriqueceu um pouco mais. Eu comecei a abrir a mente para ver outros aspectos, né? E pretendo também fazer outra leitura, porque acho que daí vou conseguir absorver mais. Mas eu gostei, assim, a maneira como ele escreve, o convite para a nossa participação, né? Eu achei muito interessante. Eu não tinha lido nada dele a primeira vez. Eu vi que ele é premiadíssimo, né? Respeitadíssimo, Super. grande aí, né? E eu não conhecia, que leio tanto, muita coisa, e ele não tinha a menor ideia que existia. Eu acredito que o assassinato seja um pano de fundo para demonstrar todo esse Brasil inicial que nós tivemos, né? Ainda quando eu fui lendo, eu falei, puxa vida, tem muito mais coisa além da gente descobrir quem matou, se matou, como matou, por que matou. E o que é legal também, né? Muito. E aí também, de novo, eu lembrei de Machado de Assis, né? Quando a gente lê Dom Casmurro, não é... O problema não é se a Capitu traiu ou não, é sim a maneira, o jeito, a genialidade que o Machado escreveu, né? Então, por isso que eu falei, ele é muito contemporâneo, com certeza ele permeou todas essas obras para poder e absorveu muito bem tudo isso e conseguiu transformar no estilo dele próprio, né? Buscando esse desejo aí dessa reconstrução mitológica aí acho que são 4 ou 5 livros nesse mesmo eixo, né? 5, são. né? 5, e eu estava lendo Grande Sertão, por Rodrigo. Eu também, eu estava no meio, aí eu parei para pegar. Mas sabe o que eu fiz? Eu li ontem. Peguei ontem, porque às sextas-feiras eu ministro cursos às sextas e o meu curso terminou. Falei, hoje ninguém me tira do quarto. Aí eu peguei e deslanchei na leitura. Por isso também fresquinho aqui. É bom, né? Eu acho bom também. Ele tem um repertório imenso, né? Nossa, e como você falou, uma erudição, né? ele assimila, né? Ele assimilou, ele conseguiu. Muito bem. A trama que ele faz, né? Os links, nossa, é maravilhoso. E fora que assim, a gente tá falando, não, porque fica naquela de quem matou, mas se não tivesse esse, como a Tânia falou, do pano de fundo do assassinato, não ia ser tão legal, não ia ser a mesma coisa, ia ser, então, essa linha, e fora que isso vem dentro daquilo que ele diz, que a gente conversou no início, da questão da importância de entender crimes para entender aquela sociedade. Então, esse crime não foi só porque foi o primeiro, mas é porque foi o primeiro justamente porque era a principal problemática naquele momento, a questão da disputa pelas mulheres, a questão do modo de organização, da procriação, da qualidade das mulheres e tudo isso, né? Então, assim, eu acho que tem vários prismas e é muito legal ler em conjunto por isso, porque, tipo, eu falei um negócio no início, aí a Cleonice completou, a Helena veio, a Tânia veio, e aí várias coisas que eu li que eu tinha esquecido de falar, que aí quando vocês falavam, eu pensava, e isso é muito bom, assim, porque... A troca é magnífica. E outra coisa também que, falando agora, eu me lembrei, durante a investigação do assassinato, o tamanho das flechas, né? As flechas masculinas tinham tamanho, as flechas femininas, não vou falar o que é, viu, Vera? É a Cleonice que não leu o final. A gente vai deixar para você. Sou eu, vou analisar. Tranquilo. Tem o Paranauê das flechas, descubra. Não, mas é bom que aí você fica com vontade de chegar no fim. É verdade. Eu também vou ter que reler. Na verdade, eu vou ter que reler. Porque escapam muitas informações, as quais são muito pertinentes para a gente conseguir construir todo esse enredo que é permeado aí de várias outras interferências históricas, antropológicas. E mesmo nas questões assim factuais também, quando ele fala a questão da onça, eu não sei se a Cleonice já chegou nessa parte, acho que não, porque é depois da segunda metade que ele fala que teve um ataque de onça na cidade, que um homem saiu e aí ele foi atacado pela onça, mas não morreu, mas ficou com marcas. Ele não dá o nome do homem. Você só vai saber quem é esse homem lá no final. E aí eu voltei pra ler, eu falei, será que ele não deu o nome mesmo? Aí eu voltei no livro, eu falei, não, ele não deu o nome, não. E esse jogo é gostoso, assim, eu achei muito legal. O que eu achei legal também é, tipo assim, como era no início, né, vamos dizer, de estar desbravando o Brasil, que é tudo isso que a gente fala isso, né, o quanto que as pessoas ganhavam terra,
para povoar aquele ambiente também que a gente vê, que eu moro aqui na região, eu moro na região norte, né? E aqui na minha região norte, né, que eu moro em Rondônia, foi bem assim também, para desenvolver o estado, foi dado terra para as populações. Aí você olha quanto que vem, né? E aí, o quanto que também no início eu falo assim, era escassa, a mão de obra também técnica, ela era escassa. Aí ele fala aqui do médico, aí ele fala aqui na página 43, que o mesmo que o inquiridor do caso, a pessoa que estava julgando o caso, ele era contador, distribuidor, escrivão, ele era tudo, né? Então, assim, é isso que a gente se deparava no início, né? O quanto que, às vezes, a falta de uma perícia adequada, né? De uma pessoa com essa formação de direito, com essas vendas sem julgamento, sem interferência, faz diferença também na elucidação de um crime, né? Porque como que uma pessoa única para investigar tudo, para ser tudo, né, dentro desse contexto aí. Então, isso também me chamou a atenção, né, a questão, assim, dos inícios das profissões, quem que vinham, né, quem que chegou aqui a princípio para colonizar, para trazer essa mão de obra, né, de formação, no caso, médico, juiz, né, assim, o julgador, né, então, tudo isso é interessante, porque a gente Com realmente certeza. pega ali a base da fundação do nosso país, né? Como é que chegou essas questões? Porque a gente ouve tanta coisa distorcida que veio para cá só os criminosos, né? Que para colonizar veio só isso. Não, veio gente, era tudo quanto é tipo de pessoas, Que né? Não tinha convivia, só né? gente ruins, como fala do nosso caráter, né? Porque eles querem dizer que o nosso caráter é mais do jeitinho brasileiro que eles falam, né? Tem a ver com essa formação dessa miscigenação histórica de pessoas pervertidas. E, na verdade, não é assim também, né? Então, acho que é legal para a gente estar lendo esse livro, né, e resgatar essa questão da história, para a gente também estar falando da formação da cultura, do nosso caráter enquanto povo brasileiro, né? Que a gente também tem que desmistificar muitos olhares aí, né? Críticos no sentido de depreciar e não de construir uma história. Acho É que isso foi legal mesmo. nesse sentido. Gente, se cortar é porque tá acabando o tempo. Eu vou abrir outra sala e eu ponho lá no grupo, tá? Se a chamada cortar, é só vocês esperarem um minutinho e ir no link que eu ponho no grupo. Mas diga, Tânia. Eu fiquei na dúvida agora. Essa questão da doação da terra tem a ver com as capitanias hereditárias? Já tem a ver, né? Já, na verdade, é o que ele fala no início, a questão da capitanias hereditárias, que era aquela de São Vicente, era onde você tinha ali Rio e São Paulo tudo misturado. Só que aí depois, é o que ele falou, quando eles fundam uma cidade, aí é diferente, a cidade tem que pertencer à coroa. Então, a cidade do Rio de Janeiro não fazia mais parte dessas terras doadas, mas no início ainda era, tanto que o donatário, o primeiro donatário ali de Pernambuco, São Vicente, ali, que a gente estudou na escola, eita, eu quase não lembro mais qual era o nome das capitanias, tinha justamente a ver com esse início. Só que aí depois, conforme eles foram vendo que aquilo não foi dando certo, eles foram desmembrando e trazendo mais pessoas e fazendo mais doação diferente para cada um em pedaços menores. E no caso, quando fundava cidade, aí era da coroa, a terra tinha que ser da coroa. Sim. E só lembrando, nós temos faculdades também com o nome Estácio de Sá. Sim, a faculdade Estácio de Sá. Tem várias coisas aqui no Rio com esse nome, né? Então, pra gente, acaba que é aquele nome que, sabe, faz a gente cair a ficha, diz alguma coisa pra gente, né? Ele é irmão de Mendes Sá, né? Mendes Sá foi Era sobrinho. Sobrinho de Mendes Sá? Sobrinho. O Mendes Sá, sobrinho. E aí, porque é da mesma família, né? Então... E a família Sá, ali onde é o aeroporto hoje, que foi a ilha onde a Jerônima, teoricamente, foi levada, pertencia à família Sá. Ah, nossa. Então, nessa distribuição. Gente, alguém quer genial, fazer né, mais com alguma? essas tramas todas, né? O autor é genial com essas tramas todas, Nossa, essas total. articulações. Nossa, precisa ser muito inteligente para fazer tudo Não, isso. também acho. Nossa, Foi uma descoberta, foi uma descoberta. Nossa. Eu leio mais coisas dele. Tanto que a Dani falava, eu falei, gente, não conhecia. Nossa, é total. E assim, eu lembro quando eu comecei a escrever, que eu escrevi meu primeiro romance, eu sempre falava, ai, gente, se eu conseguir fazer 10% do que o Alberto Mussa fez, eu já tô tão contente. Porque é enorme, é de uma erudição, e ele foi muita inspiração pra mim e acho que pra muitos escritores que gostam de escrever com essa pegada de romance histórico. Ele é realmente muito inspirador
porque ao mesmo tempo ele não vomita só aquele conhecimento pra você, ele constrói um romance. É claro que ele mesmo fala no final, gente, muita coisa inventada, é baseado, né, em fatos reais, mas assim, é um romance, e é muito bom, porque ele dosa isso muito bem. Sim. Vai cair, né, Adriana? Já vai cair a ligação, né? Se cair, pode deixar que eu abro outro. Mas assim, eu pelo menos do meu ponto, eu tô muito satisfeita, assim, eu acho que eu falei em linhas gerais aquilo que eu queria trazer. Alguém quer trazer mais alguma coisa, acrescentar, sugerir, perguntar? Sabe outra coisa, durante a nossa fala, eu me lembrei, tinham 400 habitantes e 15% eram suspeitos, quer dizer, Isso é muito são bom. 60 pessoas, né? E aí, com a fala da Cleonice, nossa, eu tinha que fazer isso. Puxa vida, foi por eliminatória, assim, até chegar no X. No Com X que você certeza. ainda não sabe, tá, Cleonice? É Então, o que eu fica notei também, 400 habitantes, 60 envolvidos, um assassinato. 60 pessoas, muita coisa. É isso aí. Mas eu Gente, gostei, assim, da discussão. Eu não sei se precisa abrir outra sala, mas eu estou satisfeita também. Não sei por que vocês. bom. Mas foi Então, legal. gente, Também. vamos se E mais uma despedir. Se vez, cortar, a vem gente já sabe. E muito obrigada, eu amei. O nosso cortiço tá me deixando muito animada. Obrigada Foi a ótimo. todas. Também gosto. Até a Também gosto próxima, bastante. então. Foi Até um a prazer próxima. vê-las Então, aqui, próximo é viu? Clarice, né? Clarice, Água Viva, né? Isso. Então, tá bom. Me Falou, animaram. gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Tchau. gente. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.